Olá a todos, como estão? Tudo bem? Meu nome é Flávia, eu sou professora de espanhol e agora eu vou compartilhar com vocês uma live sobre os certificados. Primeiro eu queria saber se está todo mundo me escutando. Tá dando para escutar, pessoal? Olá, tudo bem, Gi Artes? Tá me ouvindo bem, Gi? Ó, Vitinho, Isabela, tudo bem, gente? Ah, que bom, tá dando para ouvir bem? Tá suave? Coisa boa, pessoal. Então tá, eu já vou começar a live porque temos muitos assuntos para conversar hoje. Primeiro eu queria dizer um pouquinho sobre mim. Eu sou professora de espanhol há 9 anos, completamente apaixonada pelo idioma. E além disso, eu tenho uma escola, que é a Ateneu Idiomas, que eu fundei, que é onde essa aula está sendo agora, diferente dos stories que a gente fez lá em casa já nas outras vezes, né? Eu sou professora de espanhol formada pela UFMG, uma faculdade incrível aqui, a Universidade Federal de Minas Gerais. Tenho muito orgulho de poder compartilhar esse idioma com tantos brasileiros que eu sei que antes o espanhol não era tão valorizado assim. E agora mais gente está querendo aprender. E eu estou muito feliz de poder usar essas ferramentas que são a internet e a live para poder divulgar mais informações sobre ele, né? Bom, o tema de hoje vai ser um pouco, não é tão divertido quanto, sei lá, estudar as roupas, estudar os números, estudar música, filme. É um pouco mais sério, é um tema sobre certificações. Porque eu sei que muita gente conhece as certificações do inglês, mas as certificações do espanhol, quais são? Como eu faço para tirar? Qual a diferença entre elas? Então, eu vou usar esse tempinho aqui de tarde para compartilhar um pouquinho com vocês sobre elas. Tudo bem? Bom, pessoal, eu vou falar sobre elas porque tem um público específico, né? Muitos alunos de espanhol com objetivos diferentes podem acabar precisando, em algum momento da sua jornada, tirar um desses certificados. Então, é para alunos de espanhol que ainda não conhecem, essa live é para alunos de espanhol que ainda não conhecem as oportunidades, os certificados que existem no mercado. Também é para pessoas que querem tirar a cidadania espanhola e talvez ainda não perceberam que para isso vão ter que também tirar um certificado. Não é tão simples tirar uma cidadania de um país, né? Para alunos brasileiros, essa live vai servir para explicar como que eles vão fazer para estudar na UBA, na Universidade de Buenos Aires. Também, recentemente, passaram a exigir certificação. Então, muitos brasileiros estudam medicina na UBA, né? Então, essa live vai explicar um pouquinho quais são os certificados exigidos na Argentina para estudar lá. E por último, para alunos que já estão estudando, que já estão chegando num nível de fluência muito bom, que podem encerrar esse ciclo de estudos e acabar já de uma vez com estudar a língua, né? Estudar o espanhol. Então é para alunos que já estão há uns 2 anos, 3 anos estudando, e aí eles tiram um certificado, dependendo do certificado que eles escolherem, dura para a vida inteira. E eles podem se dedicar a estudar outras línguas, ou então parar de estudar espanhol e ter comprovação disso, né? Então, se você se encaixa em alguma das categorias ou conhece alguém que estuda espanhol e poderia se interessar por essa live, ela vai estar disponível 24 horas aqui no meu Instagram. E você indica para ele, porque eu acho que é um conteúdo muito útil, muito difícil de encontrar. A maioria dos sites que você vai achar vão estar escritos em espanhol. Então, para cada um dos certificados, se você quer tirar o DEL, você vai ter que procurar os sites do DEL. Se você quer tirar o CELU, você vai ter que procurar o site do CELU, tudo escrito em espanhol. E hoje eu vou fazer em português e explicando todo esse processo para vocês. Tudo bem? Deixa eu ver aqui. Massa, galera. Obrigada por vocês estarem aqui comigo na live. Depois eu vou acenar para todo mundo. Então vamos começar, pessoal. Primeiro eu quero explicar para vocês. Vocês lembram que antes a gente dividia as línguas entre básico, intermediário e avançado? Então eu queria dizer sobre o meu nível e eu falava, eu tenho espanhol básico, eu tenho inglês avançado. Essa divisão ainda existe, mas foi criada outra em 2001, lá na União Europeia, que era mais complexa
e organizava melhor esse negócio que é línguas. Então, antes assim, o que é francês básico comparado com o inglês básico? Eu não sei. Será que é saber se cumprimentar e conversar? Para todas as línguas, básico significa a mesma coisa? Então, um dia em 2000, não foi um dia, né? Mas em 2001, na União Europeia, eles criaram uma coisa que chama Marco Comum de Referência de Língua. E no Marco Comum, eles padronizaram. Eu vou mostrar um negócio para vocês. Esse daqui é a padronização do espanhol. Então, eles colocaram... Tá de cabeça para baixo. Essa daqui é a padronização do espanhol. Então, foi dividido em A1, A2, B1, B2, C1 e C2. E todo esse conteúdo que vem aqui explica o que uma pessoa A1, A2 precisa saber. O que uma pessoa B1, B2 precisa saber, C1, C2 precisa saber. Então, esses níveis que foram criados padronizam francês, espanhol, inglês, as línguas da União Europeia. E a partir de aí, as pessoas já não falam mais básico, intermediário e avançado. Elas falam, eu sou B1, eu sou B2. Acabou que o inglês teve que se adaptar a essa nomenclatura, porque o inglês não é o forte da União Europeia, né? Então, se você faz só inglês, ao invés de fazer espanhol, você vai acabar ficando mais habituado com essa nomenclatura de básico, intermediário e avançado. Mas se você faz espanhol, agora você conhece as novas nomenclaturas. A1 e A2 seria algo como básico 1, básico 2. B1, B2 seria algo como intermediário 1, intermediário 2, ou pré-intermediário, intermediário. E C1 e C2 seriam avançado 1 e avançado 2. Esses são os níveis do Marco Comum Europeu. Servem para espanhol, servem para português, para alemão, para francês, todas essas línguas. Então, espero que tenha ficado claro essa questão dos níveis, para a gente começar o nosso assunto de hoje. Mas ele não é a única referência. Por exemplo, o CELU é um certificado argentino. Então, ele não segue esses padrões do Marco Comum Europeu. E o CELU, ele entrega para o aluno que ele é intermediário ou avançado. É essa nomenclatura que eles utilizam, mas também existe uma tabelinha que faz a correlação entre o intermediário e avançado do CELU com os níveis do Marco Comum Europeu. Tudo bem? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa que eu esqueci aqui. É isso mesmo. Então, eu vou começar falando do DELE. Vou escrever aqui. Tá dando pra ver, pessoal? Nossa, minha letra tá muito feia. Então, o DELE tá dando pra ver, né? Eu vou deixar aqui só porque quando eu for trocar de certificado eu já vou escrever o outro pra gente não ir se confundindo, já que eu vou falar de 3 certificados hoje, tá bem? Bom, o DELE, o Diploma Espanhol Língua Extranjera, eu tenho 2, ó. Eu tirei o B2 em 2008, quando eu estava estudando espanhol por 2 anos, e eu tirei o último nível, o C2. É muito engraçado, né? Donha Flávia. Eu tirei o C2 em 2012, que seria o último nível de espanhol. Então, gente, o DELE, ele é o diploma oficial do Ministério de Educação e Formação Profissional da Espanha. Então, ele não é um certificado, ele é um diploma. Concretamente, eu não sei muito bem a diferença, mas diploma me parece uma coisa mais importante, porque os outros se dizem certificado e o DELE se diz um diploma. E ele é feito pelo Instituto Cervantes. Tá? O Instituto Cervantes é um instituto criado pelo governo espanhol para difundir a língua e a cultura espanhola no mundo. Ele está presente em todos os continentes. No Brasil, eu acho que é o país que tem mais Institutos Cervantes do mundo. Até onde eu sei, tinha 9 Cervantes. E a prova do DELE é feita lá, presencialmente. Sim? Eu fui professora do Instituto Cervantes por 4 anos, no Instituto Cervantes aqui de Belo Horizonte, e eu fui parte da banca avaliadora do DELE. Então, eu sei o que a gente espera de cada um dos candidatos, de cada um dos níveis. Então, eu acho que eu posso ajudar muito vocês nessa,
porque eu estava lá entrevistando cada um dos candidatos, entendeu? Bem, esse certificado é o mais reconhecido internacionalmente, talvez porque ele é também o mais antigo, e a Espanha teve tempo de fazer muitas alianças internacionais e acabar divulgando o DELE por aí. Então, ele é o mais reconhecido, ele é muito aceito, muito. Eu acho que ele é o mais aceito em instituições acadêmicas, nas universidades. Tanto para você ir tentar pós-graduação e graduação, tanto na Espanha como em outros países, como para, aqui no Brasil mesmo, você entrar no mestrado e no doutorado sem nem precisar fazer a prova de proficiência da língua. Então, muitas aceitam, a UFMG eu sei que aceita. Também serve academicamente se você quer fazer intercâmbio acadêmico. Então, por exemplo, eu fiz intercâmbio para a Argentina e lá pedi uma prova de nível ou apresentar o DELE. Como eu já tinha tirado o DELE B2 em 2008, eu só entreguei meu certificado e ele valeu como um comprovante da minha língua, entendeu? Então, ele é aceito nas universidades, tanto no Brasil como fora, como comprovante de língua. E por ser o mais antigo, o DELE é reconhecido pelas empresas, inclusive empresas brasileiras. As empresas, os departamentos de recursos humanos conhecem esse certificado. Então, se você coloca, eu tenho DELE B2, então eu vou comprovar esse meu nível e ninguém vai achar estranho, ninguém vai ser escrito porque ele é o certificado mais conhecido. Eu dei uma distraída aqui porque eu vi que está cheio de perguntas e eu só vou poder responder no final, tá bom, pessoal? Porque senão eu vou desconcentrar aqui nessa aula gigante. Mas eu vou responder. Se a Lê está perguntando se aceita nas universidades da Argentina e tal. Tá aparecendo o contrário para vocês, né? Infelizmente a câmera ela é ao contrário. Mas vamos continuar. Na gravação oficial acho que vai acabar ficando certinho. Bom, pessoal, onde é que tem Instituto Cervantes para eu poder fazer o DELE e tirar meu certificado? Tá em São Paulo, no Rio, em Belo Horizonte, em Brasília, em Recife, Salvador, Porto Alegre e Curitiba, tá? Então, se você quer tirar o DELE e não tá em nenhuma dessas cidades, você vai ter que viajar para poder tirar esse certificado, tudo bem? Em geral, as provas são meio mal distribuídas, então eu posso fazer o DELE em maio e abril, ou novembro e outubro. Então, vou botar na ordem. Em abril, maio, outubro e novembro que eu faço esse certificado. E alguns centros também, os mais movimentados, igual em São Paulo e no Rio, você pode fazer essa prova em junho também, beleza? Então, olha, vocês têm que se programar. Não adianta você falar assim, ai meu Deus do céu, agora eu estou urgentemente precisando tirar o DELE. E é junho, ou é dezembro. Se é dezembro, você só vai conseguir fazer a prova em abril. Então, não é um exame feito de urgência, de correria. Tem que tomar cuidado com isso, tudo bem? E quando você se inscreve para o seu nível específico. Então, eu vou dar um exemplo. Eu quero tirar o DELE B2. Eu vou me inscrever para o DELE B2. Imagina que eu não tirei a nota suficiente para o B2. Então, eu não vou ser classificada como B1, que é o nível anterior. Eu vou ser classificada como não apto. Então, eu tenho que ter muito cuidado na hora de definir o nível que eu vou tirar. Como que eu vou saber meu nível, professora? Essa foi uma das perguntas que eu recebi da Maiara, no inbox ontem. Como que eu vou saber qual nível que eu vou testar? O único jeito de você saber com certeza, 100%, é você ter uma aula com um professor especialista no DELE. Ele vai te dizer, pode tentar, você está no nível adequado. Se você não faz essa aula com o professor, você vai fazer vários testes online, mas talvez eles não te digam exatamente em que nível você está. Então, não passei na prova, meu resultado é não apto. Eu não fico com o resultado anterior, tudo bem? Mas esse diploma tem uma coisa muito boa, porque eu acabei de falar uma coisa meio ruim dele, né? Mas esse diploma tem uma coisa muito boa, o DELE, é porque ele não tem data de vencimento. Uma vez que você tira o DELE, você tem o DELE para sempre na sua vida, beleza?
Outra coisa sobre a pressa, eu falei que você tem que olhar bem as datas, que você não pode do nada se inscrever e achar que você pode fazer a prova rapidão. Não, tem que se programar. E a outra coisa que você tem que se programar muito seriamente é você o resultado sai em 3 meses. Então, imagina que você quer fazer a prova em dezembro. Você só vai conseguir fazer ela em abril. Depois que você fizer ela em abril, o seu resultado vai sair em 3 meses. O projeto do DELI é um projeto a longo prazo. Ele não é um projeto de emergência. Você não vai tirar da noite para o dia. Então, estude, se programe, veja as datas. É o melhor que você tem a fazer. Tudo bem? Bom, como todos os outros exames, o DELI vai medir as 4 habilidades que a pessoa tem, que é ler, ouvir, falar e escrever. Ou seja, as coisas que eu recebo, que eu leio, escuto, e as coisas que eu produzo, que eu falo e escrevo. Ele vai avaliar as 4. Cada uma das 4 habilidades vai valer 25 pontos, um total de 100 pontos. O aluno tem que tirar, no mínimo, 60. E faz um promédio dessa nota. Eu não vou falar agora porque vai dar confusão na cabeça de vocês, porque eu vou falar de matemática e eu não sei falar matemática. Gente, seguinte, um aluno brasileiro não precisa estudar muito para tirar os 2 primeiros níveis, que seriam os básicos. Porque essa prova faz um japonês, faz um coreano, faz um indiano e faz um brasileiro. É a mesma prova do mundo inteiro. Então, se você quiser fazer o A1 ou o A2, provavelmente com o conhecimento que você tem hoje, você consegue tirar. Então, nessa minha explicação, eu não vou ficar falando muito do A1 e do A2, eu vou falar mais a partir do B1 e do B2, que é quando você realmente precisa estudar e é um pouco mais difícil. Tudo bem? Outra coisa importante de falar para vocês é que cada um dos níveis vai ter uma preparação específica. Então, se você quer tirar o nível B2, você vai ter que fazer aulas para o DELI B2, porque cada prova é de um jeito. Então, você vai se inscrever para uma prova e ela vai ter as características específicas dela, diferente de outros diplomas. Tudo bem? Então, quando você for se preparar, você faça um curso específico para o nível que você precisa e quer tirar. Tudo bem? Não pode ser um curso geral. Eu vou aprender espanhol e vou tirar o certificado. Não, uma preparação específica. Porque cada um desses níveis, por exemplo, eu vou falar agora da prova mais terrorífica, a prova que dá mais confusão na cabeça das pessoas, que é a prova oral. Cada um dos níveis vai ter uma exigência e umas tarefas diferentes para cumprir. Então, se eu vou me preparar para o DELI, eu tenho que começar a preparar para a tarefa do nível específico que eu vou fazer. Tudo bem? Bom, vamos pensar que a gente está lá no dia do exame, eu cheguei e eu vou fazer minha prova. O que vai acontecer nesse dia? Eu vou chegar, eu vou sentar. Provavelmente a prova vai atrasar, sempre atrasa. Eu fui da banca há 4 anos, eu posso te dizer que vai atrasar. E aí você vai estar lá esperando. Quando chegar a sua vez, eles vão te mandar para uma salinha de preparação. Então você vai ter, dependendo do seu nível, 15 minutos, 20 minutos, meia hora para se preparar para a prova oral, para a primeira tarefa da prova oral. Então vai ter esse tempo de preparação, que é um tempo precioso. Você tem que cuidar muito bem dessa preparação para você não ficar em branco na hora da sua apresentação. Tudo bem? É permitido levar o rascunho que você vai produzir na hora de fazer essa prova para dentro da salinha com os 2 examinadores. Você vai poder consultar o seu rascunho toda vez que você se perder, mas você não vai poder ler. Ler é proibido, consultar pode. Então eu vou fazer uma simulação rapidinho para você. Imagina que eu estou falando sobre aquecimento global. Eu acho que o aquecimento global é um problema, porque, por exemplo, toda vez que eu leio uma reportagem, entendeu? Eu posso fazer uma pausa, consultar meu rascunho e voltar. Isso não tem problema nenhum, eu não posso apresentar olhando assim diretamente, entendeu? Saber como se preparar para essa primeira tarefa do DELI é essencial, porque é a primeira impressão. Assim que você chegar, você vai fazer esse monólogo. E como ele foi preparado antes, na escala de pontos do examinador, é a nota que você tem que fazer mais alta. Então, é importante você se preparar para causar uma boa primeira impressão, porque as outras tarefas são de improvisação, então você vai acabar
As outras tarefas são de... Eu tô perdendo porque eu tô olhando o tempo aqui, tá passando muito rápido. As outras tarefas são de improvisação, então é normal que você tire uma nota baixa, porque você está improvisando. Já a primeira, você se preparou, então você tem que errar o mínimo possível. Tudo bem? Ao entrar na sala, você vai cumprimentar os examinadores, você vai ver que são dois. Tem uma pessoa conversando com você e tem uma pessoa no fundo da sala. Então, se você ficar nervoso essa hora, não tem problema. Assuma que você está nervoso. Porque quando você assume que está nervoso, você gera empatia no seu examinador. Ele vai ter que falar assim, não precisa ficar nervoso, nós aqui somos seus amigos, não vai passar nada. Tudo bem? Tem vários exemplos de que tipo de prova oral você pode acabar tendo que descrever uma foto, fazer um resumo de um texto. Então, eu não vou comentar agora todas, mas eu vou fazer live sobre isso depois. Tudo bem? Sobre a prova de compreensão leitora. Essa prova é mais tranquila para os brasileiros. Tem uma questão de interpretação de texto, uma questão de você inserir parágrafos avulsos dentro de um texto já dado, e tem uma questão, tem duas de interpretação de texto, acho que são 5 provas. E tem umas questões de você inserir partículas gramaticais. É a única prova de gramática do DL. Nenhum dos exames é uma prova de gramática, beleza? Então você vai inserir partículas gramaticais ou de vocabulário também dentro de um texto dado. Então essa seria um pouco, bem resumidamente, como é que é a prova de compreensão leitura do DL. A prova de compreensão auditiva vai ter diferentes tipos de áudio. Você vai ver monólogos, muitos minutos uma única pessoa falando, ou outra questão, pequenos áudios diferentes cada um, ou diálogo entre mais pessoas. Uma boa notícia sobre a prova de compreensão auditiva é que são todos áudios gravados em estúdio. Então, não é um áudio da rua, com pessoas falando sem cuidado. Até no último nível, o DLC 2, o áudio é muito claro e você entende muito bem. A única dificuldade vai ser de vocabulário e de tempo, porque tem áudios enormes e dependendo se você se distrair, você vai acabar perdendo o conteúdo. Mas todos eles sempre vão passar 2 vezes. E nenhum exame só passa uma vez, sempre vai passar 2 vezes. Tudo bem? E a prova escrita, pessoal, essa sim vai variar muito o modelo de acordo com o nível, tá? Então, não dá para eu explicar cada um dos níveis o modelo de prova que vai ter da prova escrita, mas assim, sempre vai ter alguma questão de e-mail, pode ser formal ou informal, relatório, você tem que saber escrever. Então, para se preparar bem para a prova escrita do DEL, você tem que entender de gêneros textuais, você tem que saber como que escreve uma carta, um e-mail, um relatório, um folheto, um currículo, uma carta de opinião, uma resenha, um artigo. Tem que estudar essas coisas para poder fazer a prova escrita, tanto do DEL como das outras provas também, tudo bem? E saber muito de gramática. Então, acabei um pouquinho como seria o DEL. Eu vou falar sobre o CIEL, que vai ser muito mais fácil. Porque o CIEL, que é o certificado que aceita na Argentina, viu, meu amigo que está me acompanhando na Universidade de Buenos Aires, o CIEL é aceito. E eu vou te explicar por quê, beleza? CIEL significa Serviço Internacional de Evaluação de Língua Espanhola. Então, essa sigla bonitinha aí tem esse nome todo. E o CIEL é uma novidade, ele nasceu em 2016, é um exame muito recente. E ele parece muito com o DEL. Ele tem umas características muito especiais, muito positivas e outras negativas. Mas tudo isso que eu falei do DEL vai se aplicar para o CIEL também. Os dois exames são muito parecidos, tá? Ele também segue, o que eu mostrei para vocês, o modelo do Marco Comum Europeu de Referência. Então, ele também vai emitir em A1, A2, B1, B2, C1, C2. Não, mentira. O CIEL não tem o nível C2. Ele vai até o C1. E ele é legal porque ele é elaborado por muitas instituições. Ele não é feito só pelo Instituto Cervantes, ele é feito pelo Instituto Cervantes também, mas ele é feito pela Universidade de Buenos Aires, Universidade de Salamanca, Universidade Nacional Autônoma de México. Então ele é um certificado mais plural e mais latino-americano. Isso é a explicação por que a UBA, a Universidade de Buenos Aires, não aceita o DEL e só aceita o CIEL.
porque ele é um certificado criado por eles. Então, eles vão puxar a sardinha pro lado deles mesmo. E como ele é um exame novo, a má notícia é que muita gente que quer estudar na Argentina não encontra professor preparado, porque imagina, é um certificado que nasceu em 2016, é muito recente, ainda não deu tempo das pessoas se prepararem para preparar alunos para ele. Mas se uma pessoa é uma boa professora de DELE, consegue te preparar para o CEP, porque é quase a mesma coisa, e eu já vou explicar. Ele tem um ponto muito negativo, o CIELE, ele vence. Então, o CIELE só dura 5 anos. Você faz, depois de 5 anos ele já não tem validade. Diferente do DELE, que dura para sempre. Mas o resultado do CIELE sai em 3 semanas. Então, ele sim é o certificado para quem está com pressa, quem está desesperado. Estou desesperado, preciso de um certificado de espanhol para amanhã. Vamos ver se aonde você vai apresentar aceita o CIELE. E o CIELE, ele tem inúmeras datas, porque você marca pela internet e ele tem vários centros e você faz. Por quê? Ele é uma prova por computador. O CIELE não é uma prova presencial. Então, temos que ficar ligado nisso daí. Porque quando eu estou fazendo uma prova com uma pessoa, eu consigo gerar empatia, me conectar com ela. Agora, quando eu estou fazendo uma prova com o computador, não tem segunda chance. Então tem que se preparar muito bem a questão dos tempos, entendeu? Tudo que você vai falar, vai gravar. E já vai de uma vez, não tem como regravar. É igual essa live aqui que eu tô fazendo. Bom, então o CIELE, então, ele é aceito na Universidade de Buenos Aires. Eu ainda não tenho a lista oficial de quais são as universidades argentinas que estão exigindo certificado, porque antes não se exigia, nem na UBA. Começaram a exigir agora. Então, o CIELE é um dos certificados aceitos por ela. O DELE não. O DELE não aceita lá na Universidade de Buenos Aires. Bom, como que é a prova? Se eu for falar do CIELE, é a mesma coisa eu falar do DELE de novo. A diferença é que essa prova tem todos os níveis em um. Como que é isso? Eu vou começar a fazer a prova. Então, as primeiras questões são muito fáceis. Elas são do nível A1. Se eu acerto elas e erro tudo o resto, eu sou A1. Então, eu vou continuando a fazer a prova. As próximas questões são do nível A2. Se eu acerto elas e erro todo o resto, eu sou A2. E aí eu vou continuando. Então, eu faço uma prova de todos os níveis, até C1. E aí eles vão contar quantos pontos eu fiz numa escala até 1000 e eles vão me entregar o meu nível. Então, não tem apto, não apto, no caso do CIELE. Tem uma nota que vai dar o meu nível certinho. Beleza? Então, todas as coisas que eu expliquei, que você tem que saber gêneros textuais, que você tem que descrever uma foto, tudo isso também está presente no CIELE. No final, o candidato vai receber um certificado se ele tem todas as 4 habilidades: ler, falar, escutar, escrever. Mas no CIELE eu posso fazer provas segmentadas, eu posso fazer só 2 habilidades e não todas. Se for esse o caso, eu vou receber um relatório e não um certificado do meu nível nas habilidades específicas. Beleza? E agora eu vou falar do último, que é o diferentão do rolê, que é o CELU. O CELU não tem nada a ver com CIELE nem com DELE, é o certificado oficial da Argentina. Os argentinos são diferentes mesmo, eles se impõem e falam: meu certificado vai ser do meu jeito, do jeito que eu quiser. Vou copiar ninguém. Então, o CELU, obviamente, também é aceito nas universidades. O CELU também, obviamente, é aceito nas universidades argentinas. Ele significa Certificado de Espanhol Lengua y Uso. Ele é feito pelo Ministério de Educação e Relações Exteriores da Argentina. Como eu falei, junto com o CIELE, ele é o certificado aceito para estudar lá. Mas ele só é aceito em 3 países. Ele é aceito no Brasil, na China e na Itália. Então, ele não tem um nível de alcance e reconhecimento internacional que os outros 2 certificados têm. Ele avalia, todos esses que eu falei, pessoal, avaliam o seu nível de língua, mas eles não te dão o certificado para você ser professor disso, tá? Tem um boato por aí dizendo que se você chega no nível avançado e tem o certificado, você pode ser professor. Boa sorte! Eu te recomendo fazer faculdade de letras. Bom,
Vamos ver aqui. São só 2 níveis, então aqui a gente não está falando mais de A1, B2, C1, C2. Você vai receber que você é intermediário ou avançado. Esse é o seu resultado final com o CELU, beleza? E aí vai vir junto com umas classificações, assim. Eu sou intermediário excelente, então eu sou quase avançado. Ou eu sou intermediário bueno, intermediário baixo. Mas eles têm uma tabela de comparação também com os níveis do marco comum europeu. Então, se eu sou avançado excelente, eu sou C2. Então, eles têm essa tabela, beleza? O CELU também não vence, não vence. Então, se você tirar uma vez, ele vale para toda a vida e todo o exame você vai fazer em um dia. O CELU e o CELE você vai gastar um dia para fazer. O DELE você vai gastar 2 dias para fazer. Tudo bem? Ele não vai apresentar nenhuma pergunta específica sobre a língua. Ele vai fazer você produzir muito. O CELU é o certificado de escrita. Ele não tem nenhuma questão de múltipla escolha. Tudo aberto. Então, se você vai fazer esse certificado, você tem que saber escrever muito bem. Porque você não vai marcar X em nada. Você vai escrever, 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 escrever. Então, ele usa muito material autêntico, né? Assim, os outros também, mas eles vão usar artigo de periódico, artigo de jornal, eles vão usar reportagem, eles vão usar publicidade, gráficos. Então, eles vão, a partir de muitos elementos da vida real, criar as suas questões. Toda a prova é aberta. E desse jeito eles vão avaliar também as 4 habilidades. Não é uma prova que é instrumental. Acaba que você tem que saber ler, escutar, ouvir e falar. Sim? A prova oral vai levar de 15 a 20 minutos. Você vai ter que ler uns textos breves e falar sobre eles, tá? E a prova escrita, que é ler, escutar e escrever, leva 3 horas. 15 minutos para a prova oral, 3 horas para a prova escrita. Tudo bem? Na prova, vamos falar um pouquinho sobre os tipos de áudio que o CELU utiliza. O candidato vai escutar os áudios 2 vezes e vai poder fazer anotações em uma folha em branco. As gravações são autênticas e não são adaptadas. Diferente dos outros 2 certificados, os áudios utilizados pelo CELU são áudios de podcast, áudios de reportagem. Então, você tem que treinar muito a escuta para poder fazer o CELU, beleza? A pronúncia dos áudios não necessariamente vai ser uma pronúncia argentina, mas com certeza algum vai ser. Mas também pode ter pronúncias do México, pode ter pronúncias de outra parte, tudo bem? E tem áudios mais longos, de 6 minutos, e tem os áudios mais curtos. Então, como que eu vou melhorar minha audição para poder fazer essa prova? Eu tenho que ouvir podcast, programa da BBC em espanhol, eu tenho que ouvir música, ver série sem legenda, porque eu tenho que me adaptar para esse paulada que é a prova auditiva do CELU, beleza? E a prova escrita, são muitas etapas. Deixa eu ver aqui, que eu acho que eu anotei quantos são. São muitos, são 5 textos, né, que eles vão acabar tendo que fazer. Então, o que eles dão para fazer o CELU? Eles te dão, por exemplo, um áudio que vai falar sobre, deixa eu ver o mesmo exemplo que eu dei hoje, sobre aquecimento global. Então, você vai ouvir o áudio inteiro e vai escrever de acordo com a sua opinião. Pode ser um artigo acadêmico, um e-mail para um amigo seu contando desse áudio. Depois eles vão te dar um texto e você vai ter que escrever uma carta para o diretor da revista. Então, a partir de textos e de áudios, você vai escrever, 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 escrever. Então, essa é a prova do CELU. Muito difícil encontrar professores que preparem para esse certificado, porque ele é muito diferentão. Beleza? E a sua interação, a prova oral vai ser toda interação, não tem nenhum daqueles momentos de salinha de preparação. Então, você sempre vai ter que convencer seu examinador no CELU. Então, você tem que convencer ele a correr e ele é sedentário. Ou então, você vai ter que convencer ele a morar no campo, que é melhor que morar na cidade. Então, a prova oral é toda cheia de debates, beleza? No Brasil, o CELU, ele só é feito numa data, que é em julho. Então, na página oficial tá falando que é 2 vezes por ano, mas eu não sei. E tem muitas cidades. Alfenas, Bagé, Belo Horizonte, Brasília, Chapecó, Curitiba, Foz do Iguaçu, Manaus. Em muitas cidades. Você pode fazer o CELU se você entrar no site dele.
Você vai ver. Então, pessoal, eu mais ou menos cheguei no final da exposição de como é cada um desses certificados. E eu queria saber se vocês têm alguma pergunta sobre algum deles. Deixa eu ver se alguém já fez alguma pergunta aqui. Um minutinho. A ver. Deixa. Onde encontramos esse kit, Flavinha? Esse kit aqui que eu falei, esse kit é para professor de espanhol, na verdade. Ele não serve para aluno, porque ele só vai mostrar para o professor, olha, o que seu aluno precisa saber até ele acabar o A1 e o A2. O que seu aluno precisa saber? Então, vocês não precisam comprar. Ele é um kit super caro, inclusive, feito pelo Instituto Cervantes, mas não precisa dele não, beleza? Deixa eu ver a outra pergunta aqui. Esse DL é aceito nas universidades argentinas também? Como eu expliquei, não. O DL não. Só o CEDU e o CIE. Assim, tô falando da UBA, tá, pessoal? Várias universidades argentinas nem pedem nenhum certificado. Então, ou outras podem acabar aceitando o DL. Então, teria que olhar uma por uma para saber. Tudo bem? Mas a UBA, a Universidade de Buenos Aires, não aceita o DL. Deixa eu ver aqui também. Peraí. Se tem mais alguma pergunta? Meus alunos. Melhor prova, Gracinha. Eu não sabia que aquela maestra sabia falar português. Ah, pior que eu sei. Ah, pessoal, é isso. Eu acho que a gente não tem nenhuma dúvida. Ah, eu acho que eu respondi já também para a Mayara, mas ela me perguntou assim, como que eu vou saber o meu nível? Só buscando um professor mesmo, beleza? Então, eu vou encerrar por aqui a live de hoje. Sexta-feira que vem